Olá, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Espero que maravilhosamente muito bem, radiantes e cheios de energia para mais uma grande semana de realizações e conquistas. E a ideia de hoje, como eu antecipei lá nos stories, é falarmos sobre a gratidão. A gratidão ela é entendida de várias formas, né? Não estou dizendo, como eu postei lá nos stories, gratiluz, namastê, vamos todos ser felizes ao mesmo tempo. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você seja realmente grato pelas coisas que você já tem. Vocês conquistam coisas ao longo da vida, certo? Vocês se esforçam, vocês batalham, vocês insistem até conseguir coisas boas. Até ficar perto daquela pessoa que você ama, até se recuperar de uma lesão, de uma doença, até conquistar aquele bem que vai trazer condições melhores para você, para sua família ou para quem você ama, certo? Só que, ao longo do caminho, parece que essas conquistas elas vão perdendo seu brilho. Elas vão deixando de ter a importância que elas tiveram quando vocês conquistaram. E ser grato pelo que você já tem é uma chave de acesso para novas coisas, para as outras coisas que vocês estão indo atrás. Veja, um exemplo bem bobo. Eu quero um computador para trabalhar. Aí você vai, faz as suas coisas, faz os seus corres, consegue aquele computador depois de algum tempo. Ele foi resultado de um esforço, correto? Então você fica feliz ali na primeira semana, está mexendo no computador, que maravilha, tudo lindo, tudo belo. Você é feliz com aquele aparelho. E aí a partir do primeiro mês, não é que você esqueça da importância dele, mas ele se torna um bem comum dentro do seu ambiente, dentro das coisas que você tem, ou das coisas que lhe oferecem funcionalidades que te ajudam a executar tarefas. E aí isso que entra ali, digamos, na condição mundana, na condição normal e que já não tem mais aquele brilho, o significado dele, ele vai diminuindo também. Não estou dizendo para você todos os dias da sua vida acordar e ser grato por aquele Fiat 147 de 98 anos. Não é essa a ideia. Mas como você quer conquistar mais coisas, se as que você tem lhe parecem insuficientes? Entende? Você agradecer pelo que tem dentro dos seus sentimentos, dentro da sua pessoa, mostra que os esforços, as provações pelas quais você passa, as vezes que você abriu mão de ir a algum lugar, de estar com algumas pessoas, tudo isso vai mostrando para você o significado dessa força interior que você tem. Por isso que seja grato pelas coisas que você já tem. E ao ser grato pelas coisas que você tem, ao reconhecer esse seu esforço interno que conquista aquilo que você tem no seu objetivo, que você precisa ali para completar o seu caminho, essa força ela vai se desenvolvendo. A força vai ficando mais forte, exatamente por isso. Pensa num treino de academia. Você começa lá levantando 1 quilo. Depois de 6 meses, se você estiver realmente comprometido com aquilo, se você estiver ali se dedicando, né, todos os dias ou 3 vezes na semana, enfim, mas com uma certa constância, aquele 1 quilo ele vai aumentando. Até que você termina ali os seus 6 meses e consegue levantar, digamos, 10 quilos. Teve um ganho aí nessa parte, certo? É ou não é um motivo para você se sentir grato? É ou não é uma demonstração de força?
E é uma força que não só interna, porque fez com que você fosse lá todos os dias para treinar, para aprimorar aquela sua habilidade, como também é uma força física que os seus olhos enxergam, que o seu corpo demonstra. Ou seja, de todas as formas, aquela força ela está ali presente e ela é sua. E isso lhe permite conquistar outras coisas. Isso lhe permite colocar 11 quilos, conquistar um outro computador, servir mais as pessoas que você ama. Na semana passada, sexta-feira, a gente lançou o desafio de ficar sem reclamar, lembram? Ah, eu não lembro, Tonho Nunes. Então dá uma olhada lá no histórico lá de lives que tem sobre não reclamar, o tanto que a gente gasta de força com isso. E no meio dessas reclamações, essas coisas que a gente conquistou, essas pessoas que estão nas nossas vidas, elas também vão perdendo brilho. Uma porque você não agradece, duas porque você reclama de tudo. Então, eu já falei que tudo está interligado, né? Todas essas coisas aqui, nada é por acaso, é sempre pensado de forma a se encaixar. E algumas pessoas vão entender antes isso, outras pessoas vão entender depois, mas não importa. O que importa é que uma hora você vai entender. E quando você entender, dando tempo, você destrava um caminho. Eu não queria dizer de facilidades, mas é um caminho que se torna muito mais fácil. Que você para de bater a cabeça para entender como que fulano pode ser tão feliz com tão pouco, ou como que cicrano tem tanto dinheiro e ainda assim não é feliz. Pelo simples fato de não ser grato pelo que já tem. É olhar na pessoa, nos olhos da pessoa que você ama e sentir aquele amor, aquele carinho, aquele afeto e falar isso para a pessoa. Eu te amo. Obrigado por me ajudar. Obrigado por lutar comigo todos os dias. Obrigado por não desistir de mim, de nós, enfim. É ver que, ainda que o seu carro não seja o carro dos sonhos, você tem um carro, ele te leva para onde você precisar ir. Ah, mas a manutenção... Não, meu filho, olha só, eu estou falando de um cenário muito maior, sem entrar nessa parte específica. Você tem um Peugeot Maré, ainda assim ele vai te levar para algum lugar. É perigoso? Pode até ser, mas ele vai te levar para onde você precisa ir. E com muito mais conforto, a depender do tipo de transporte que você teria que optar, certo? Sendo grato às coisas que você já tem, alguns dos problemas eles começam a perder a força. Porque você para de se preocupar com aquele bem específico. Né? Por exemplo, o meu carro não é o carro dos sonhos, não é tão bonito quanto aquele que eu gostaria, né? Não tem isso, não tem aquilo, que nem o outro ali tem, o do vizinho tem. Mas os dois vão te levar para o mesmo lugar. Ah, mas o do vizinho vai me levar com um sorriso no rosto, beleza. Então você pode conquistar aquilo lá também. E aí olha que interessante. Da mesma forma como a academia te prepara, né, a musculação, ela vai te preparando a levantar mais pesos, você ter esse veículo que te leva a algum lugar, ainda que não seja o veículo dos sonhos, como a gente já estabeleceu, ele vai te treinando a dirigir cada vez melhor, a ter mais noção no trânsito, a saber lidar mais com os outros motoristas, que também muitas das vezes ficam mais focados em reclamar ou em passar na frente porque, por algum motivo, parece que o tempo deles é mais importante que o seu. Isso é tudo um aprendizado, certo? Para que você faz uma faculdade? Por que você fica lá 5 anos estudando? Para aprender alguma coisa. Embora existam várias críticas que possam ser feitas nesse sentido, o fato é, você vai lá para a faculdade para estudar algo, para ser melhor e para aprender a fazer aquilo. Ora, o seu carro também faz isso com você. Ele te ensina a dirigir mais.
O seu computador, dentro das possibilidades que ele lhe fornece, ele te ensina a quê? A trabalhar com o que você tem. É o tipo da coisa que vocês veem a maioria dos grandes terapeutas, dos grandes influencers, dos grandes nomes aqui do Instagram. O que eles falam? Você começa e faz com o que você tem. E aí, de novo, isso aqui é o ideal? Não. Queria que fosse diferente? Claro que eu queria. Mas isso vai me impedir de falar, poxa, que bom, olha só o tanto de livro que tem aqui. Que bom que eu tenho esse celular que funciona bastante aqui para poder fazer uma live, expondo esse ponto de vista. Que bom. Porque pensa se fosse o contrário. O cenário não tá bom. Esse aqui não é o telefone Ultra Power Mega Blaster. Então não vai servir. Tá super servindo. E aí a questão é, existem resoluções para alguns dos problemas que a gente cria, mas existem certas resoluções que podem até podem não ser as ideais, mas resolve o problema, certo? E aí você tem que expressar sua gratidão por aquilo. Fulano está tentando me ajudar nesse trabalho, mas parece que ele mais atrapalha do que ajuda. Ok, o cara está se esforçando ali para te ajudar. Se você não disser como você quer que ele te ajude, não vai ter como ele te ajudar da maneira que você espera. Porque até eu passar o trabalho para ele vai demorar muito. Vai, se você demorar a passar o trabalho dele, vai demorar décadas. Porque enquanto você não passar o trabalho para ele entender como que faz aquilo, não tem como ele ajudar. E aí eu volto a dizer, essa é a questão de ser grato pelas coisas que você tem. Ser grato pelo ambiente no qual você está inserido. Não é o ambiente ideal, não são as pessoas certas para mim. Estou com problemas e dificuldades aqui, ali e acolá. Ok, tudo tem um motivo. E se você está com essas pessoas agora, se você está nesse ambiente, não dá para dizer qual é o motivo agora. Porque é que nem um filme. O filme você só entende quando você termina de assisti-lo. Que aí você entende qual foi a historinha que foi contada, certo? Se você faz um recorte ali do meio, não tem como você entender aquilo. Então, quando você vai passando por essas situações e vai agradecendo as coisas boas que vão acontecendo, e aí você pode ter o viés tanto espiritual, religioso ou completamente descrente em relação a um ser superior. Porque serve para todos eles, para todos esses tipos de crenças, ou descrenças que seja. Se eu acredito num poder maior, então essa cruz que estou carregando agora, ela vai me servir lá na frente, obrigado. Se eu não acredito nesse poder maior, eu acredito na realidade, eu acredito nos fatos. E a realidade me mostra que estou sendo preparado para o próximo passo. Volta lá quando você tirou a carteira de motorista. Você fez aula teórica, você fez testes psicométricos, você estudou um monte, você teve aula na autoescola. Né? Alguns começaram um pouco mais adiante, porque aprenderam um pouco em casa, outros partiram do zero aprendendo ali, exatamente na autoescola. Se no primeiro dia, partindo do pressuposto que você acordou com 18 anos e vai fazer sua aula, sua primeira aula, partindo do pressuposto que você não teve nenhuma experiência prévia, por mais que você tenha observado alguém dirigir, e nós aprendemos por observação, mas me diga, no primeiro dia, antes de qualquer aula, qualquer instrução, você recebe um carro, a chave, e alguém fala para você, vai lá e estaciona ele. Vai lá e dá uma volta na quadra. Já está imaginando o que ia acontecer, né?
Por isso que algumas das etapas que vão acontecendo ao longo do nosso percurso aqui, na nossa jornada na vida, estão nos preparando para o próximo passo. Então, se hoje eu queria dirigir, mas ainda não tenho carteira, eu estou indo para a autoescola, não é, que chato. É, pô, que legal, você está aprendendo. E a partir desse primeiro passo é que você vai poder dar o segundo passo, que é entrar num carro com o instrutor, que é depois desse passo que você vai lá e faz a sua prova com os examinadores lá do Detran. E é depois disso que, se você tiver a condição, você vai ter um carro e você vai estar dirigindo. Entende? Ah, eu quero ir logo, porque eu tenho pressa, eu preciso e tudo mais e tal. O tempo vai passar da mesma forma. Sabe? É a mesma coisa. Vai passar do mesmo jeito. Então não adianta você querer antecipar algo que é parte de um processo natural, que é uma cadeia de acontecimentos, e que dentro desses todos os acontecimentos existem motivos para você ser grato. E aí é muito importante também a gente diferenciar daquele sentimento de eu sou grato por tudo, estão me batendo, sou grato porque estão me fortalecendo, estão me xingando, isso vai fazer de mim uma pessoa melhor. Não, aí você está sendo um covarde, você está sendo uma pessoa letárgica, você está sendo um zero. Porque se a vida impõe que você reaja, que você haja, melhor dizendo, né? Que nós já falamos também sobre isso, se a vida impõe que você tome uma atitude, você vai lá e toma. Não é deixa a vida me levar, ponto MP3, Zeca Pagodinho, não. Ao contrário, mas enfim. Né? Não é deixa a vida me levar. Você tem que fazer as coisas. E aí, quanto mais você agradece o que você tem, tá? Tem defeito? Tem. É perfeito? Não. Mas você é grato por aquilo? Sim. A ordem natural das coisas, e aí de novo, pensando pelos dois pontos de vista, né? O que é mais espiritualizado, ou o que tem essa visão mais divina das coisas, ou o outro que é mais cético e é só a realidade que importa. Se você é grato pelas coisas, para todos eles, a porta que se abre, que o universo entende, é que, bom, se esse cara entende a preciosidade, ou então ele entende que o que ele tem nas mãos é útil naquele momento de vida dele, naquele trabalho, naquela ação, se aquela pessoa consegue entender isso agora, então ela está pronta para o próximo passo. Vou mandar mais. Certo? É que nem os jovens terapeutas que às vezes ficam, mas só tenho um paciente, só tenho 2, só tenho 3, está difícil e tal, faz 3, 4, 5 meses que eu só tenho 1 ou 2 pacientes, como é que faz? Como é que faz? Ora, se você não agradece por esse único paciente que você tenha, que está te ensinando um monte, você está aprendendo um mundo, porque cada ser humano é um universo inteiro de infinitas possibilidades. Então você aprende com aquela pessoa, inclusive a ser um terapeuta melhor. Porque é a prática que vai te fazer isso. Lembra lá do peso? Por isso que eu gosto tanto do exemplo de academia, da musculação. Porque quanto mais você faz, melhor você fica. É com o idioma, é no seu próprio trabalho. E você ser grato por essas coisas, ser grato pelos pacientes que você já tem, manda a mensagem. Eu estou pronto para mais. Eu entendo a importância do trabalho que eu faço. Eu entendo e valorizo essa oportunidade que eu abracei. Sou eu que escolho continuar neste caminho. Eu não tenho mais dúvidas. Eu estou certo do que eu quero. Isso é gratidão. Não é uma palavra de obrigado, um abraço, devolver um favor porque alguém te fez, estou me sentindo cobrado, então eu vou lá devolver esse favor. A motivação, melhor dizendo, o porquê você faz essas coisas, porque você consegue compreender na ordem natural da natureza, na sequência de eventos que vão acontecendo na sua vida, você consegue entender cada uma dessas coisinhas, por que elas importam,
por que você precisa se dedicar a elas? Porque elas vão escalonando, elas vão ficando cada vez mais difíceis. Se hoje você tem 2, 3 pacientes, ano que vem você pode ter 20 pacientes. Mas se até lá você ficar reclamando desse um, quantos pacientes você acha que você vai ter até lá? Ou que tipo de trabalho, que tipo de serviço você vai prestar para essas pessoas que lhe procuram? E aí veja bem, é importante diferenciar essa gratidão do eu vou aceitar qualquer coisa que cair na minha cabeça, porque não é isso. Porque você também tem o seu valor. Você também não vai se submeter a qualquer tipo de condição, a qualquer tipo de pagamento, por assim dizer, apenas porque o Tonho Yunes falou que eu tenho que ser grato. Não é nesse sentido. Você tem que ser grato também para reconhecer dentro de si qual é o seu valor. Se você sabe qual é o seu valor, se você sabe do que você é capaz ou da potencialidade que você tem dentro de você mesmo, as pessoas à sua volta também vão perceber. Não é falar o que você acha que é, mas é sentir e ser quem você efetivamente é. Eu acho que eu tenho deficiência em uma certa área, eu vou lá aprimorá-la. Eu acho que eu preciso estudar tal coisa. Ótimo, vai lá e estuda. Eu acho que eu agradeci pouco pelo meu dia. Teve um monte de coisa ruim, mas teve uma coisa que foi sensacional. Poxa, então seja grato por essa uma coisa. Porque já pensou se seu dia só tivesse coisas ruins? O que é muito difícil, né? Vamos ser bem sinceros. 24 horas só de ruindade é difícil de acontecer. Pelo menos uma coisa boa ao longo do dia deve ter, né? Nem que seja um cafezito ali, quentinho, recém-passado. Mas aí você vai ser grato por essa uma coisa. Até porque, veja que interessante como que funciona, né, a nossa mente. Quando você começa a perceber coisas pelas quais você é grato, elas vão ampliando em número para você ser mais grato por mais coisas. Exemplo prático. Lá nos primórdios, nos seus primeiros namoradinhos, namoradinhas, quando você era mais jovem, o seu namorado ou a sua namorada tinha, por exemplo, um carro branco. Exemplo, um carro branco, um Gol branco. Pronto. E aí você começou a namorar aquela pessoa e tal, falou, você tem um Gol branco? Tá, beleza. Naquela mesma semana, você se tocou que existem centenas de milhares de Gols brancos na rua, porque você ficava olhando, será que é ele ou ela? Será que é? Será que é? Será? Você começou a reparar em todos os Gols brancos que passaram pela sua frente, não é não? Aquilo abriu o quê? A sua percepção para algo que você ainda não tinha se tocado. Você sabia que existia, mas você não tinha se tocado que aquilo podia ter alguma relevância na sua vida. Qual é a relevância que esse Gol branco agora tem? Porque é o carro do seu namorado ou da sua namorada. E ser grato faz exatamente isso. Abre esses caminhos. E aí, de novo, você pode ou não ser religioso, você pode ou não acreditar numa entidade superior. E existe a lei do universo, a ordem natural das coisas. Tudo é por um motivo. Tudo que é causado causa, posteriormente, uma consequência. Então, ser grato nada mais é do que perceber as coisas boas que tem na sua vida. Não é ignorar as coisas ruins, porque elas também existem. Você pode chorar por uma coisa ruim? Claro que pode. Mas as coisas boas, comemore elas. E mais, eu falei para você um pouquinho agora, né, atrás, quando você olha ali no olho de quem você ama, já disse eu te amo para essa pessoa? A gratidão, ela é excelente, mas ela não pode esperar você se decidir se vai exercitá-la ou não. Porque amanhã pode ser tarde demais para você falar justamente para essa pessoa que você ama o que você sente por ela. Então exercite essa gratidão. Não precisa ser nada grandioso, só exercite. Traga isso para si de forma que você consiga perceber mais motivos para ser grato. Se você consegue sentar e levantar do vaso,
por exemplo, você tem que ser grato. Conforme a idade vai avançando, a gente vai tendo essa dificuldade. É um fato. Não dá para você lutar contra. Você pode tentar postergar isso com musculação. Mas isso vai acontecer. E até lá você vai se queixar, vai ficar com medo? Não, você vai ser grato pelas coisas que você tem. Poxa, que bom que agora eu posso, sei lá, fazer essa viagem, estar com as pessoas que eu amo, que estão todas aqui presentes. Que ótimo. Então eu vou aproveitar. Entende? A gratidão, ela tem a ver com esse aproveitar. E daí, lembrando da parte de reclamação que só suga nossas energias, faz mais sentido para você agradecer pelo que você tem ou reclamar pelas coisas que você ainda não tem? Certo? Agradeço imensamente a vós todos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, não temos nenhuma pergunta. Agradeço a presença de todos. Sejam gratos, exercitem essa habilidade. Não te custa nada. Você não vai ficar mais pobre por isso. Ao contrário, você vai ficar mais rico cada vez que você for grato. Fiquem todos muito irradiantemente bens, ou só bem, né? Melhor. E que vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana, com muitas coisas pelas quais vocês possam ser gratos. Até a próxima, pessoal!